atrás, que eu já não lembro agora o tempo certo, mas a gente começou a discutir uma oração. E ela é uma das mais famosas que tem, especialmente na Índia. E a gente entoa aqui sempre quando a gente vai, depois da meditação, agradecer os mestres. Então nós vamos entoá-la e depois a gente vai continuar. Eu canto uma linha e vocês repetem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhus cha sakha tvameva Tvameva vidya dravinam tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva. Então essa oração está dizendo, é uma oração para Deus. E ela expressa, ó Deus, em várias formas. Deus, você é minha mãe. Deus, você é meu pai. Deus, você é meu amigo e companheiro. Você é minha riqueza, minha sabedoria. Você é tudo na minha existência. Então, em 3 linhas, essa oração expressa muitas relações com Deus e a gente vai entender uma por uma. Quem fez essa oração foi uma rainha que chamava Gandhari. Ela viveu alguns milênios atrás e ela foi a mãe dos Kauravas, a maior batalha que existiu até hoje. E ela só teve 102 filhos. E os filhos dela eram completamente indisciplinados, desgovernados. E eles foram a causa da guerra e a causa da destruição de toda a família. Então ela tinha muitos princípios e valores, ela tinha a visão do que era correto e ela fazia o que era correto, mas os filhos dela não seguiram o mesmo caminho. Então ela sofreu muito durante todo esse período, antes da guerra e durante a guerra. Claro, depois da guerra, porque todos os filhos dela foram eliminados. Então Gandhari começa, a primeira expressão dela para Deus nessa oração é Tvameva, eu falo e vocês repetem, Tvameva mata. Tvameva mata. Tvam, você. Meva, é ou és. Matar, mãe. A primeira expressão dela para Deus é você é minha mãe. Por que ela usou mãe primeiro? A mãe que dá origem. Porque ela é a mãe. Ela é mãe também. Então, a mãe é nosso primeiro relacionamento nessa existência. Mesmo antes de a gente sair para o mundo, essa relação já se estabelece. A gente está lá dentro, um hotel, 5 estrelas, não 5 estrelas, umas 2 talvez. Sendo alimentado, recebendo energia, amor. E depois, quando a gente sai, é o primeiro contato, não é? Primeira conexão. Então é o laço humano mais forte. Depois a gente é alimentado por ela,
próprio leite materno e segue. Tem uma mãe, ela é esposa de um professor da cria. Eles têm mais de 80 anos. E a filha tem quase 50. E a mãe chama ela de criança. Ela fica louca da vida. Até quando você vai parar isso? Enquanto você for minha filha, pode reclamar o quanto você quiser, você é minha criança. Então é a primeira relação, a relação mais forte. E a nossa primeira conexão. É dito que mãe é, primeiro, a expressão mais pura do amor divino. O amor de Deus é incondicional. E o amor de mãe é a expressão mais próxima do amor de Deus. A mais próxima. Então, mãe é a expressão de Deus aqui na Terra mais próxima do divino. O Guruji falou que ele estava uma vez andando, passando para ir em algum lugar, alguma embaixada para pegar visto. E aí ele passou numa igreja e tinha um dizer que falou que impactou muito ele sempre lembra disso, que dizia: Deus criou as mães porque ele estava muito ocupado e não ia conseguir atender todos os filhos dele. Então ele teve que mandar um braço aqui, uma extensão dele para dar conta da existência. Uma vez tinha um jovem, ele perdeu a mãe muito cedo. Essa história aconteceu. Ele perdeu a mãe muito cedo e o pai dele o levou para a floresta para treiná-lo numa vida monástica e disciplinada. Então ele nunca tinha visto, primeiro, uma mulher. E ele cresceu com valores, princípios. Depois, quando ele se tornou adulto, os monges, normalmente, naqueles tempos, eles saíam para pedir comida. Monge faz parte do processo monástico de pedir comida. E aí ele foi numa casa e chegou uma jovem que estava grávida. Então ela estava com barriga e estava maior. E aí quando ele foi pedir comida, ela saiu: o que eu posso te ajudar? Ele ficou olhando e não falou nada. Ele esqueceu de falar, ele ficou olhando. E ela ficou assustada, falou: o que será esse ser aqui na frente que não fala nada e olhando para mim desse jeito? Ela foi lá e foi chamar a sogra dela. Ela falou: tem alguém muito estranho ali fora que eu não sei o que está acontecendo. E aí ela saiu, essa sogra saiu e falou: meu filho, o que foi? O que você precisa? E ele continuava triste. Por que você está com essa cara? Aí ele falou: eu vim aqui pedir uma coisa, mas eu estou muito triste de ver a sua filha doente. Mas por que doente? Ela está com 2 tumores. Ela está toda inchada. E a mãe entendeu que essa senhora entendeu que ele era completamente inocente, não sabia absolutamente nada. Ela falou: isso não é uma doença. Isso que ela tem aqui é um reservatório. Deus criou esse reservatório e dentro desse reservatório ele pôs leite. Porque quando ela tiver o bebê já vai ter comida. Ele falou: antes de ele nascer, já está esperando? Ela falou: sim, já está tudo certo. E ela falou: e agora me fala, que você entendeu, o que você veio fazer aqui? Ele falou assim: eu tinha vindo pedir comida aqui, mas eu me senti envergonhado agora. Se Deus põe leite antes do bebê nascer num reservatório, pensando quando o bebê vai nascer e cuidar dele, como eu vou me preocupar de eu ter que pedir comida? Se ele cuida de alguém que nem chegou nesse mundo através de uma mãe, imagina alguém que já está aqui nesse mundo e eu não preciso de nada, Deus vai me alimentar. E foi embora. Mãe. Então a primeira oração de Gandhari foi: Deus, você é minha mãe. A gente está na barriga da mãe.
Depois a gente nasce. Então esse nascimento nas nossas vidas é considerado como seu aniversário. Só que o Guruji fala que nessa mesma data a gente esquece que é uma outra data ainda mais importante. Que é? Você celebra o dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário. Mas você esquece que é um outro dia importante. E que é? Dia das Mães. Sim ou não? É o dia que aquela mulher se tornou mãe. Então é dia das mães. Então a gente celebra, fica pensando quantos presentes eu vou ganhar, como vai ser minha festa, mas na maioria das vezes a gente esquece de lembrar que aquele é o dia das mães. Foi naquele dia que aquela pessoa se tornou mãe. Então deveria ser um dia para se lembrar do seu aniversário, que você está ficando mais velho, mas lembrar daquele momento. Então Gandhari se conectou com Deus em forma de mãe. Primeiro, a mãe dela não estava mais perto, ela morava em outro reino. Ela era mãe. Gandhari foi mãe de 100 filhos. Então, ela precisava de alguém que fosse entender a situação dela. Ela tentou disciplinar os Kauravas, ela tentou mostrar o caminho certo, mas não teve jeito. Então, alguém que compreenderia a situação dela como mãe, como frustrada por não conseguir mostrar e colocar o que era o caminho certo para compreender. Então, a primeira conexão dela foi com Deus de mãe. Porque mãe é a representação de Deus aqui na Terra, mas a mãe original é Deus, ela é nossa mãe. Então ela se conectou com Deus. Deus, acho que você vai entender a minha miséria. A miséria de mãe, porque você é a mãe de todos. Então, olha o meu estado. Minha mãe. Ela precisava de compreensão. Gandhari também representa cada um de nós. O que significa 100 filhos de Gandhari nas nossas vidas? Indisciplinados e desgovernados. Vocês têm ou não? 100 filhos ou não? 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 Tem? O que é? 100 não? Um pelo menos, né? O que significa nas nossas vidas? Nossas propensões negativas da mente. O marido dela era o rei cego, Dhritarashtra. Ele representa a mente. E por que 100? Uma mente cega. Vezes, a gente tem 10 órgãos de ação e 10 órgãos de percepção. 5 órgãos de ação e 5 órgãos de percepção. A gente tem quantas direções? Principalmente 8. Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Sudoeste. 8. Mais, em cima e embaixo. Que são todas as direções que a sua mente vai. Usando 10 sentidos. Então, uma mente cega vezes 10 sentidos vezes 10 direções, quanto dá? 100. Essas são nossas propensões. 100. Então, nós somos Gandhari também. A gente dá à luz a essas propensões todas. Elas estão todas aqui dentro. A gente tem que orar também. Deus, dá um jeito nisso aqui. Você é minha mãe, meu pai, mas me ajuda. Tira isso aqui da minha cabeça. 100 propensões. Todo mundo tem pelo menos 100 filhos. Não? É demais?
E do mesmo jeito que a gente tem que disciplinar esses filhos. A gente tem que disciplinar a nossa mente. Isso é o que a Gandhari tentou o tempo inteiro. Mas não é só um esforço pessoal. Porque o esforço pessoal só talvez não tenha força. Ela não conseguiu. Mas quando a gente se conecta com uma força maior, orar. E ter consciência disso. Assumir a sua maternidade. Está tudo lá dentro. Não adianta colocar embaixo do tapete. E se você não percebê-las, você não vai conseguir se libertar delas. Muitas delas a gente nem quer se libertar. Amor maternal por as coisas negativas. Quando a gente fala, por exemplo, a primeira língua que uma criança aprende, como é chamado isso? Língua materna. Por quê? Hã? Só a mãe que entende. Não é só a mãe que entende. Isso também é. Só a mãe que entende. Ninguém entende nada, só a mãe fica feliz. Mas não é só isso. Por quê? É ensinada pela mãe. Antes de ir para a escola, antes de ir para qualquer lugar, a primeira quem ensina é a mãe a falar. Então é chamado de língua materna. E não é uma escolha. Por exemplo, uma criança não escolhe qual vai ser. Não tem umas opções, fala, minha língua materna vai ser essa, francês, inglês, sânscrito. Ela recebe. Então foi um presente de Deus. Através dos pais, através da mãe, pelo karma dela, ela veio parar naquela família, com aquela mãe, e ela aprendeu essa língua. Então a gente aprendeu uma língua materna, primeiramente com a nossa mãe, depois desenvolveu. Mas a gente tem uma outra linguagem materna que a gente tem que desenvolver. Que é a divina. Essa é a linguagem materna que a gente pode decidir aprender. Aquela primeira a gente não teve opção, escolha. Mas essa a gente tem. E qual é a linguagem materna divina? Oração. Baseada em? Baseada em quê? Amor. Amor. Essa é a linguagem materna original que a gente tem que aprender. Que a gente tem que aprender a usá-la. Como você usa suas palavras? Como você se comunica com o mundo? Você está trazendo esse amor maternal divino? Ou não? Essa a gente pode escolher, se conectar. Hoje veio um menino de 16 anos aqui no Asha. Eu lembrei disso agora. E ele gosta de meditar, ele medita sempre. Só que hoje ele veio aqui fazer um negócio especial. Ele queria fazer um jantar para a mãe dele. E não, porque lá na casa dele não tem fogão, eles mudaram. E ele aprendeu aqui a cozinhar, tomou nota os outros dias. E ele falou, hoje eu vou fazer um jantar para minha mãe. Eu acho que ele passou pelo menos umas 4 horas aqui. Ele estava meditando e eu ficava ouvindo as panelas, ficava ouvindo tudo aqui. Faltou o ingrediente, ele saía para buscar. Eu não sei o que deu, mas a intenção foi boa. E o cheiro estava bom. Quando eu desci aqui, estava cheirando. Ele deixou um pouco, certo? Eu não sei, eu vou checar também. Devia ter uma comissão. Mas com certeza ele ficou a tarde inteira pensando na mãe dele. Para cozinhar para ela. Ficou tão animado com o que ele aprendeu, ele queria retribuir. O que significa mãe? O que é mãe? Cuidado. Amor incondicional. Origem, amor incondicional. O que mais? Então, tem, por exemplo, aquela que dá luz para um filho é mãe.
Mas não necessariamente só isso é mãe. Então, por exemplo, uma mãe adotiva é mãe. Alguém que cuida, que oferece amor e proteção, é mãe. Então, mãe não... Claro, originalmente é aquela que dá a luz. Mas todos nós podemos desenvolver essas características maternais. De proteção, de amor, de cuidar. Então, baseado no que a gente aprendeu, na nossa experiência com essa relação com mãe, a gente deveria transformar nossas vidas. O Guruji valoriza muito mãe e família. E ele fala que esse conceito e essa importância maternal e essa doce honra que é se tornar mãe tem perdido gradualmente o valor. Então as mães já não têm mais esse valor por ser mãe, ou mulheres. Então, passar mais tempo com os filhos já não é algo tão importante. Talvez eles possam ganhar um monte de brinquedos e uns 2, 3 celulares, umas 3 cuidadoras, porque tem outras coisas para fazer. Então esse valor maternal tem se perdido um pouco. E ele é extremamente importante. Ele é a função mais importante de toda a criação. Só que talvez esse valor já não seja dado nesse momento. Mas é algo que o Guruji fala que tem que ser reconquistado. Tem que ser retomado, porque isso é a parte mais importante da criação. Então todos nós podemos ser mães com as nossas atitudes. Eu estava em Salvador ontem. E aí depois do programa, uma das Kriyavans, ela é diretora de uma instituição de pessoas com deficiência física e mental. Qualquer deficiência. O primeiro contato é impactante, chocante de ver. Todas as idades, todos os tipos de deficiência, tem mais de 100 pessoas lá, desde crianças até adultos. E aí essa mãe, essa mulher que é diretora, que cuida de tudo, me levou lá. Quando ela desceu do carro, todo mundo ao redor dela, grudando nela. Uma relação muito mais forte e íntima do que mãe. Um pedindo uma coisa, outro querendo abraçar, outro querendo um beijo, outro querendo... Vocês podem imaginar as pessoas que estavam. Não deixavam ela um segundo sozinha, rodeada, ela não conseguia quase nem respirar. E ela dava umas broncas. Você vai sentar para lá, vai respirar. Me dá um dinheiro. No Natal o Papai Noel vai te trazer isso e aquilo. Mas emanando amor, ou seja... E a maioria dessas chegaram lá quando eram crianças ou bebês, foram achados no lixo, foram achados abandonados, eles não têm mãe, mas ela é a mãe deles. E o amor que eles sentem e expressam do jeito que eles podem era uma experiência. A primeira experiência de olhar e ver é chocante, mas depois de sentir aquilo e aquela expressão de amor pela mãe deles, de acolhimento, é maravilhoso. Então, amor maternal. E isso está em todos nós. Ele se desenvolve mais numa mãe, porque ela tem a experiência de sentir. Mas ele está em todos nós. Na maioria de nós, dormente. Ele precisa ser desenvolvido. E isso é o caminho espiritual. É gradualmente desenvolver, acessar esse amor maternal e expressá-lo de várias maneiras. Certo? Luiz Mar. Nas escrituras existem alguns conceitos que são chamados de mãe. Então, na criação, mãe não é só a mãe humana. Na criação inteira existe essa maternidade. Uma planta é mãe.
Um animal pode ser mãe. Um pássaro é mãe. Então, alguns conceitos que a gente só vai passar e entender. Nas Escrituras, a primeira mãe é Deus. Criou absolutamente tudo. A gente nasceu de Deus. A gente tem uma mãe, tem um pai, mas nasceu de Deus. Então, para nós aqui, por esse conceito cristão, Deus é? Não. Pai, normalmente, né? Jesus ora, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai nosso que estás no céu. Então, normalmente o conceito é Pai. Mas na visão oriental, Deus é prioritariamente mãe. Primeiro, ele é mais dirigido como mãe do que como pai. Tinha um mestre que chamava Ramakrishna Paramahansa. Eu já falei dele várias vezes. E ele adorava Deus como mãe divina. Só que ele não adorava e ele se comunicava, ele orava no altar. Era uma imagem da mãe divina, Kali. Ele fazia rituais, só que ele ficava louco da vida porque aquilo lá era só uma estátua por enquanto. E aí um dia ele ficou tão irritado e aquela mãe divina, ela segurava uma espada, que significava disciplina. E uma espada de verdade. E aí ele chegou um dia e falou assim: você não está me ouvindo? Eu estou aqui rezando e tocando sino e vela e incenso e você completamente me ignorando. Eu vou fazer uma coisa. Vamos ver se você é minha mãe mesmo. Eu vou me matar com a espada que está na sua mão. Se você não aparecer agora, eu corto meu pescoço. Ele pegou a espada dessa estátua, está até hoje lá. Quando ele foi cortar o pescoço dele, ela apareceu. Primeiro ela deu uma bronca nele. Ela se manifestou, a mãe divina, e falou assim: a partir de agora, você vai me ver sempre. Então, ele não tinha estudo nenhum, ele era iletrado. E aí as pessoas iam lá fazer perguntas de escrituras, fazer perguntas extremamente profundas. E aí a pessoa perguntava e ele falava assim: espera um pouco. E respondia. Ele perguntava para a mãe e ela respondia. E alguém falou para ele uma vez: mestre, Deus é real para você mesmo? E ele falou: Deus não é só real para mim. Deus é mais real para mim do que você mesmo que está me perguntando isso. Deus para mim é mais claro e nítido e palpável e existente do que você na minha frente. Então o tempo inteiro ele estava conectado, se conversando com a mãe. O nosso Gurudev, ele adorava Deus também como mãe divina. E ele tinha um amor tão profundo que uma vez ele foi cantar um canto devocional para a mãe divina e quando ele falou a primeira palavra mãe, ele entrou em samadhi, em êxtase espiritual. Sem pulsação, sem coração, sem respiração, imerso em Deus. Só por falar Ma. Deus é mãe. Deus oferece o amor, Deus nos dá a mãe terrena para representar o amor dele, para a gente entender que veio dele e se voltar para ele. Então Deus é mãe. Deus está cuidando de todos nós o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Próxima mãe. Guru é mãe. E por que Guru é mãe? Por que Guru é mãe? Porque nos guia. Nos guia. A mãe nos dá o nascimento físico, o amor e toda a condição de viver. E o Guru nos dá um nascimento espiritual. Então o Guru é nossa mãe. Ele deu o nascimento para a gente. A mãe é nosso primeiro Guru também. É dito nas escrituras se tiver sua mãe
e o guru juntos, primeiro se cura para sua mãe. Porque ela te deu a chance de conhecer um guru. Depois se cura para o guru. Uma vez o Guruji estava voltando para o ashram depois de dar aula e a mãe dele estava no ashram. E ninguém sabia que era a mãe dele. Tava a mãe dele e o Gurudev juntos conversando. E aí ele falou, eu vou sair de fininho. Porque se eu me curvar primeiro para ela, ninguém vai entender nada, porque vai parecer falta de respeito. E eu não quero que eles saibam que ela é minha mãe. Ele não queria misturar as estações. E ele saiu andando devagarinho, o Gurudev. Ei, você, vem aqui. Você não vai falar oi pro seu guru? E ele foi lá e teve que se curvar primeiro para a mãe dele. E aí o Gurudev falou para todo mundo, essa é a mãe dele. Guru é mãe. Dá o nascimento espiritual. Disciplina, cuida, alimenta. Para a gente voltar para a nossa origem. O próximo guru é a terra. A próxima mãe é a terra. A mãe terra. E por quê? Sustenta. Onde a gente está? A gente está no colo de quem agora? Da mãe terra. O tempo inteiro a gente está na mãe terra. Até mesmo quando esse corpo é enterrado, onde a gente está? No colo da mãe terra. Não tem jeito, a gente continua. Só que quantos de nós lembra da mãe terra? Ou pelo menos cuida da mãe terra? O Guruji falou que quando ele estava no começo das práticas espirituais, quando ele ia dormir, ele deitava na cama e ele falava, eu não estou numa cama, eu estou no colo da minha mãe divina terra. Quando ele se cobria, ele falava, eu não estou me cobrindo, é o abraço da minha mãe divina terra. E ele dormia num estado de alegria, de experiência de proteção. É atitude na nossa vida. É uma atitude. Você pode olhar e falar, é um punhado de terra ou é um planeta, mas é a nossa mãe, terra. Outra mãe, a natureza. Por que a natureza é nossa mãe? Abriga, dá beleza, oxigênio, comida, tudo. E como você cuida da sua mãe, natureza, coitada, mãe natureza. Nas escrituras é dito que também dentro da natureza tem uma mãe especial, que é rio. Os rios são nossas mães. Por quê? Você toma banho, deixa o seu chuveiro ligado meia hora, está gastando a sua mãe. Água. Da onde vem? Rio é a vida. Todas as civilizações começaram do lado de uma água. Mar, o rio. E quantos de nós pensa nisso e cuida disso? Vai lá no Rio Pinheiros e você tem coragem de falar que aquela é sua mãe? Olha o estado dela, coitada, tá capenga lá. Como a gente lida com isso? Rio. Outra mãe, as escrituras. Sagradas são mães. Por quê? Sabedoria, mostra o caminho certo. Disciplina, fala isso é certo fazer, isso não é certo fazer. Incentiva para seguir no caminho certo, direciona. Outra mãe, mantras. Por que mantras são mãe? Quando a gente entoa um mantra, ele traz purificação. A entoação certa de um mantra, a vibração de cada sílaba traz uma purificação interna. Então ela limpa. O mantra limpa como uma mãe. O mantra transforma. Mantras de proteção como uma mãe. Tem uma outra mãe nas escrituras e é a
Vaca. Vaca. E por que ela é considerada mãe? Generosa. Acabou o leite materno, a gente toma leite até os 80 anos. Quem está te dando leite? A mãe vaca. Todos os produtos, todos os subprodutos dela trazem algum benefício. Fertilizante, purifica o ar. Uma vaca produz, sei lá, 30 litros de leite. E um bezerrinho toma, talvez 10. Para quem que é? Para os outros, para servir. Então, ela tem uma natureza maternal de servir e de cuidar. Também não vou perguntar como a gente está cuidando dela. E a última que o Guruji falou, que é mãe também. O amor. O amor é mãe. O amor é maternal. Todo mundo está querendo se conectar com o amor. E ele é maternal, porque a gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir querido, a gente quer se sentir protegido, a gente quer se sentir amado. Então, quando a gente se conecta com amor, tudo isso é suprido. Igual uma mãe abraçando o bebê, não precisa de mais nada. Então, o amor é mãe. Por exemplo, talvez nem todos tenhamos mais nossas mães vivas. Mas, quando você se lembra dela, o que você sente? Amor. Então, ela está presente ainda em forma de amor. Então, amor também é mãe. Quantos itens foram? Muitos. 9, eu acho. 9? Ah, faltou. Falou trabalho. Ah, esqueci do rio. Para a gente refletir. Jesus também diz que quem faz a vontade do Pai é a mãe dele, né? Uma visão também interessante de mãe, né? De maternidade. Legal. Para a gente refletir um pouco dessa relação. E que toda essa manifestação de mãe, desde a nossa mãe física, e todas essas outras manifestações de mãe, todo esse amor que a gente aprendeu com a mãe física, deveriam nos conduzir a esse amor maior. A gente deveria buscar a origem disso e se conectar com a nossa mãe divina, a fonte de todo amor, a fonte de toda a experiência positiva e protetora de uma mãe. Essa é a primeira expressão de Gandhari. Deus, você é minha mãe. E a maior de todas. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem que aprender a estabelecer uma relação com Deus. Podem ser várias. Em momentos podem ser diferentes. Mas enquanto a gente não tiver uma relação próxima com Ele, um diálogo, uma conexão, Ele vai estar muito longe. Ele vai parecer um conceito só. Alguém que vive lá nas nuvens, com barba branca, com um cajado. Mas Ele vai estar sempre muito longe. Então, não só essas relações que a gente está estudando aqui, mas o que isso quer dizer? É necessário. Você precisa estabelecer uma relação com Ele. Já existe. Você não consegue se desconectar dele, mas você precisa aceitar isso e trabalhar, alimentar. E essa é a experiência. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor.
Ó Deus, você é minha mãe. E assim como uma mãe limpa o bebê que está sujo, troca a fralda dele, eu também me sinto sujo de desejos impuros, de negatividades, de emoções desreguladas, de apegos, tanta sujeira. E eu quero me limpar. Mas como eu vou fazer isso sozinho? Eu sou seu bebê, sua criança. Ó Mãe Divina, me limpa, me purifica. Me liberta de toda essa impureza. Você é minha mãe. Você não vai ignorar o pedido de um filho. Ó Deus, me ensina a desenvolver essas características maternais na minha vida. Me ensina a ter esse amor incondicional de uma mãe. Me ensina a ter esse desejo de proteger, de cuidar, de disciplinar, de ajudar, de servir. Eu quero mudar, eu quero crescer. Mas eu preciso da sua companhia. Eu não consigo caminhar sozinho. Me guia. Me ensina a perceber essa energia maternal em toda parte. Me ensina a cuidar dessa criação como sendo a minha própria mãe. E me ensina a perceber a sua presença por trás de toda essa criação, com o único intuito de trazer amor para o meu coração. Abre meus olhos para essa realidade. Me deixa aprender a viver, ó Deus, ó Mãe Divina. Concentrem-se na sua respiração. Assim como uma mãe nutre seu bebê, Deus também nos nutre com respiração, em cada instante. Quantas vezes a gente se lembra dele? Através dessa respiração você cresce, você vive, você pensa, você age, você interage. Será que a gente não pode aprender a agradecer um pouco mais por isso? Deus está mais perto do que a gente imagina. Ele está em nós mesmos e em toda parte. Ó Mãe Divina, se revela para nós. A gente está cansado de se sentir sozinhos. Frágeis, inseguros, desprotegidos. Isso é somente ignorância. Abre nossos olhos para os seus braços protetores. Por favor, inala lenta, longa e profundamente. Inale. Segure. Inclinem-se para frente. Exale. Respiração normal, consciente. Com o nosso ego acentuado, a gente não pode sentir essa presença maternal.
Com esse ego egoísta, individual, a gente só enxerga nós mesmos. Curvar significa reduzir esse ego e dar mais espaço para compaixão, para amor, para perdão, para Deus. Ó Deus, eu tenho pouca coisa para te oferecer. Mas um dos maiores presentes que eu posso te dar é o meu ego. Aceita, transforma, purifica. Me ensina a viver, ó Mãe. O que vocês querem nos seus corações? Todos nós buscamos pureza, só que poucos sabem o caminho. Quão afortunados somos nós, que temos essa chance. Inale lenta, longa e profundamente. Segura, senta, exale. Respiração normal e consciente. Segue na respiração. Ela não está longe. Sua Mãe Divina nunca te abandona. Somos nós que a abandonamos. Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale. Exale lenta, longa e profundamente, com amor. Mais uma inalação, lenta, longa e profunda. Exale, lenta, longa e profundamente. Isso é purificação. Inale com amor. Exale, bem lenta, longa e profundamente. Inale, concentra. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma vez. Inale. Exale. Inale com amor. E exale, espalhando paz. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Segura a respiração. Exale. Respiração normal, consciente. Continua com os olhos fechados. Com a sua atenção interior. Observe esse espaço. Medita dentro dele. E expande. Medita um pouco em silêncio. Tenta.
Respiração normal, consciente. Jesus disse para os discípulos que, enquanto eles não se tornassem como crianças, eles não poderiam entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer só a pureza, a inocência, a sinceridade, mas isso também tem a ver com a relação com a mãe. Enquanto a gente não restabelecer essa relação com a nossa Mãe Divina, como a gente pode esperar entrar no reino dos céus? E essa relação vai trazer pureza, simplicidade no nosso viver. E esse é o nosso caminho espiritual. Reconexão com a nossa Mãe Divina. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhus cha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva. Que as bênçãos de Deus e dos gurus estejam presentes em nossas vidas e que cada pensamento, palavra e ação sejam um ato de amor, de conexão com a nossa fonte divina. Que nossas vidas sejam cada vez mais direcionadas para essa união, para essa experiência. Na verdade, é tudo o que a gente busca. Isso depende de nós mesmos, de mais ninguém. Eu agradeço aos nossos mestres por mais essa inspiração, por mais essa oportunidade que a gente recebe. Agradeço a todos vocês pela presença, tentando me conectar e sentir essa presença da Mãe Divina em cada um. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.